Hoje nós vamos relaxar, meditar e dormir profundamente com a terceira parte da história Alice no País das Maravilhas. Te convido agora para embarcar comigo nessa história mágica. Encontre um lugar calmo, relaxe e respire profundamente. E vamos começar a última parte desta aventura. Após deixar a mesa de chá, Alice caminhou lentamente pela floresta, ainda mais confusa do que antes. A conversa com o chapeleiro e a lebre deixara mais perguntas do que respostas. E as árvores agora eram densas, e o caminho parecia se fechar ao seu redor, como se Alice estivesse entrando em um pesadelo. A cada passo, a luz do sol enfraquecia e a sombra das árvores tomava formas estranhas. Alice olhou ao redor e sentiu uma pontada de medo e tristeza. Será que estou andando em círculos? Murmurou para si mesma, observando como as árvores eram todas iguais. Era como se a floresta estivesse brincando com ela, escondendo o caminho de volta. E Alice tentava se lembrar do caminho de volta, mas tudo parecia tão vago e ela não sabia sequer se voltaria para casa. Não faz sentido, nada disso faz sentido, exclamou. E Alice ficava cada vez mais triste e começou a chorar, relembrando os bons conselhos que dera a si mesma, mas que não havia seguido. Ela se afirmava curiosa e teimosa, e por isso ela havia se encontrado naquele lugar, sem saída. E ainda se sentindo perdida, Alice notou algumas pequenas criaturas estranhas. Elas eram peludas e se moviam pelo chão da floresta. Pareciam pequenos pompons, mas tinham cores vivas e olhos curiosos, que a observavam antes de saltar novamente para frente. Eles corriam em fila, zigue-zagueando entre as raízes das árvores e desaparecendo na escuridão. Então Alice leu numa placa: "Não pise nos Momerats." Momerats? Refletiu Alice, e intrigada decidiu segui-los. Os pequenos Momerats a conduziram até uma velha e grande árvore. E assim que se aproximou, Alice viu algo cintilando entre as sombras. E ela começou a ver uma forma. Ali,
apoiada em um galho alto e com um sorriso largo que mais parecia uma meia-lua, estava o gato risonho. Ele flutuava no ar, seus olhos fixos nela com um brilho astuto e travesso. Perdida de novo, minha cara? Perguntou o gato, desaparecendo e reaparecendo em um piscar de olhos. E Alice suspirou frustrada. Oh, mestre gato, é você? Sim, estou completamente perdida. Cada caminho que sigo só me leva a mais e mais lugares confusos. Será que o senhor poderia me dizer como sair daqui? Implorou ela, esperando que, dessa vez, o gato fosse direto ao ponto. O gato riu baixinho, como se o pedido de Alice fosse uma piada. Sair? Ora, mas sair de onde? O que você procura, menina? Ela hesitou, tentando responder, mas no fundo sabia que não tinha certeza do que buscava. Sua mente estava repleta de dúvidas e mistérios. E Alice falou: Eu não sei bem. O gato soltou uma risadinha suave, seus olhos brilhando. Se você não sabe para onde ir, então qualquer caminho serve, não é mesmo? Disse ele com um ar travesso. Então, tanto faz o caminho que você deve tomar. Alice abriu a boca para responder, mas ficou sem palavras. O que o gato dizia fazia sentido. E o gato sorriu ainda mais largo e começou a desaparecer, sua voz ecoando suavemente, enquanto ele se esvaía no ar. Aqui, Alice aprende que a escolha consciente é fundamental para a jornada da autodescoberta. Quando temos clareza e sabemos para onde queremos ir ou o que queremos desenvolver em nós mesmos, a consciência da alma nos guia de volta e evita que sigamos caminhos desnecessários ou vazios. Alice, ainda refletindo sobre as palavras do gato, sentiu uma determinação crescer dentro dela. Eu quero encontrar o meu caminho, afirmou, levantando a cabeça e olhando nos olhos do gato. Ele a observou por um momento e então respondeu: Ah, o seu caminho? Será que você não sabe que tudo aqui pertence à rainha? Disse ele com um sorriso enigmático. E Alice falou: Rainha? Eu nunca vi uma rainha. E o gato continuou: Então talvez eu possa ajudá-la a chegar a um de seus jardins. E com um movimento gracioso de suas patas peludas, o gato abriu o tronco da árvore magicamente, que de repente se iluminou e um portal mágico se abriu,
revelando uma passagem coberta de flores e folhas. Então o gato desapareceu e Alice entrou pela passagem. Do outro lado, Alice se viu em um deslumbrante jardim de rosas vermelhas. O ar estava impregnado com o perfume doce e suave das flores. A luz do sol filtrava-se pelas folhas, criando um ambiente relaxante. E quando menos esperou, foi surpreendida por diversas cartas de baralho que se moviam freneticamente ao seu redor. Um grupo delas se agitava com pincéis nas mãos, pintando as rosas brancas. "Cuidado!" gritou uma das cartas, quase esbarrando em Alice. "Não podemos deixar que a rainha veja essas rosas brancas. Ela nunca toleraria isso." Alice observou o caos ao seu redor e as cartas estavam tão preocupadas em agradar a rainha que não conseguiam pensar em nada. "Mas por que vocês estão pintando essas rosas brancas de vermelho?" perguntou Alice. Então, uma das cartas falou: "Nós plantamos rosas brancas ao invés de rosas vermelhas. E a nossa rainha é assim. Ela gosta de tudo vermelho. E se ela descobrir que plantamos as rosas erradas, ela vai mandar cortar nossas cabeças. E por isso estamos pintando as rosas cor de carmim." E Alice, para ajudar, pegou um pincel e começou a pintar junto. E em meio ao barulho das cartas, uma figura majestosa apareceu, cercada por um ar de autoridade e imposição. E logo várias cartas se organizaram para anunciar a chegada da Rainha de Copas. Ela era enorme e tinha um vestido vermelho vibrante. Seus olhos eram afiados como lâminas e o seu sorriso, embora sedutor, trazia uma tensão palpável. E falou: "O que está acontecendo aqui?" fazendo as cartas se calarem instantaneamente. E Alice sentiu uma mistura de medo e ansiedade ao se deparar com a rainha. E logo a rainha percebeu uma gota de tinta cor de carmim nas suas preciosas rosas. E falou: "Quem é que anda pintando assim as minhas rosas cor de carmim? Alguém perderá a cabeça. Quem foi a carta que fez isso?" E a rainha, muito impaciente, gritou: "Cortem as cabeças!" E as cartas foram levadas. Então a rainha olhou para Alice com uma expressão que misturava curiosidade e desdém. "E você, quem é?" "Ora, majestade, eu me chamo Alice." "Alice, hã?" repetiu ela. "Que és tu?" E Alice falou:
Eu sou uma menina, Vossa Majestade. E a rainha falou impaciente. Fala direito, fica ereta, fala alto, assim comigo. Sim, ó Majestade. E Alice, assustada, falou. Sim, ó Majestade. E logo em seguida disse. Majestade, eu estava apenas procurando o meu caminho. E a rainha, impaciente, olhou para ela furiosa. Seu caminho? Aqui tudo é meu. E Alice, percebendo que iria perder a cabeça se contrariasse mais ainda a rainha, concordou com ela. Muito bem, então, disse a rainha. Talvez eu lhe conceda um pouco do meu tempo. Mas lembre-se, neste jardim, a minha palavra é lei. E com isso, a rainha de copas fez um gesto amplo com a mão, como se estivesse convidando Alice a se juntar a ela. O que a rainha não sabia é que a consciência evolui ao entender que o verdadeiro poder não reside no controle ou na força, mas na compaixão e no discernimento. Quanto mais nos distanciamos da tirania do ego, mais podemos nos conectar com um senso de harmonia e equilíbrio internos, e melhores líderes nos tornamos. Mas a rainha estava longe de entender isso e disse: vamos jogar um jogo de croquet. E Alice olhou ao redor e perguntou: o que é isso? O croquet da rainha, gritou uma das cartas, com uma reverência apressada. Cada jogador usa um flamingo como taco e um ouriço como bola. Alice não conseguia conter um riso de nervosismo. A ideia de usar um flamingo como taco parecia completamente absurda. Mas a rainha a encarou com um olhar ameaçador. Venha, minha jovem, venha. Junte-se comigo no jogo. Você deve jogar comigo, se não quiser perder a cabeça. E nervosa, Alice logo pegou um flamingo para servir de taco. O pássaro começou a bater suas asas para fazer com que Alice se desestabilizasse. E a rainha olhou para aquela cena e riu, com um ar de desdém. E a rainha logo deu a primeira tacada. E a sua jogada foi tão desordenada que ela não haveria de acertar nenhuma caçapa. Mas, injustamente, os animais se moveram para que a rainha saísse vitoriosa naquela partida. Foi um jogo injusto, mas ninguém ousava desafiar a rainha de copas. E logo em seguida era a vez de Alice. Ela olhou para o ouriço, que estava um tanto sonolento, e com um golpe rápido acertou-o com um flamingo. O ouriço rolou acertando uma das balizas, mas a cena rapidamente se transformou em um caos absoluto. As cartas de baralho corriam de um lado para o outro, para sair da rota da bolinha de Alice, que certamente acertaria todas as caçapas, mas
e justamente foi considerada uma perdedora. E logo os aplausos ocorreram para a Rainha de Copas, injustamente. Parece que somente Alice via aquela loucura toda, pois ninguém ali tentava desafiar a Rainha de Copas. E quando a rainha foi dar a sua próxima atacada, o mestre gato apareceu nas suas costas. Apenas Alice conseguia vê-lo. E ele, de forma brincalhona, começou a falar com Alice. Sabe o que deixaria a rainha bem alegre? Então, o gato pegou um flamingo, prendeu na borda do vestido da rainha. E a rainha, com muita força, suspendeu o flamingo para jogar a bola. E o seu vestido se levantou junto, derrubando a rainha completamente no chão. E ela ficou furiosa e se levantou com uma enorme cara vermelha e bradou: alguém perderá a cabeça por isso. E apontou para Alice: tu, serás tu. Então as cartas, mais do que depressa, levaram Alice para um julgamento. A rainha fazia o papel de juiz e Alice ficava no espaço de acusados. Então logo lhe veio a acusação. Acusada, você é acusada, gritou a rainha, batendo com o martelo na mesa. Alice tentava falar, mas era tão inútil porque parecia que ninguém ali levava em consideração o que ela tinha. Ela olhou ao redor, notando como aquele cenário era absurdo. As cartas de baralho atuavam como jurados e testemunhas, e todos pareciam mais interessados em seguir as ordens da rainha do que em buscar a verdade dos fatos. Testemunhas, apresentem suas provas, ordenou a rainha, batendo com seu cetro no chão. Uma carta levantou-se, estendendo uma mão. Eu vi a acusada interferir no jogo, declarou com fervor. Ela distraiu a todos com a sua presença. E outras cartas começaram a murmurar. E a rainha balançou a cabeça, aparentemente satisfeita com a evidência. Logo Alice percebeu que as testemunhas não tinham nada de relevante para agregar naquele julgamento. Suas opiniões estavam sendo consideradas muito importantes. Isso é o suficiente para eu decidir, proclamou a rainha enquanto olhava para Alice com um sorriso malicioso. Você será condenada. A quê? Alice interveio. Não pode ser assim. Isso não é justo. Mas a rainha ignorou e continuou como se a sua palavra fosse a única verdade. E Alice percebeu que a situação estava saindo do controle. Este julgamento é um completo absurdo, falou Alice.
Então Alice lembrou do que a lagarta tinha lhe dito e ainda carregava os 2 pedaços de cogumelo que a mesma tinha falado. Então ela engoliu os 2 pedaços. Um fazia diminuir e a outra fazia crescer. Mas ela não sabia o que ia acontecer se comesse os 2 pedaços. E de repente, Alice começou a crescer e tinha mais de 1 quilômetro de altura. E a rainha e as cartas de baralho ficaram bem pequenas. E Alice começou a falar com raiva. Ora, eu não tenho medo de vocês. Olha só, vocês são apenas cartas de baralho. E a senhora, vossa majestade, não passa de uma velha, boba, injusta e tirana. E a rainha ficou com medo, pois Alice estava enorme e falou: pessoas com mais de 1 quilômetro de altura têm que deixar a corte imediatamente. Ela estava completamente com medo do que poderia acontecer. E Alice começou a diminuir e ficou bem pequenina. E a rainha logo ficou enfurecida. Cortem a cabeça! E as cartas ficaram loucas, correndo atrás de Alice para a condenar. Alice aprendeu que, ao ver o mundo com mais compaixão, evitamos a ilusão e o sofrimento causados por julgamentos severos e injustos. E isso era algo que a rainha não imaginava nem de longe. De repente, Alice sentiu uma sacudida, como se estivesse flutuando entre 2 mundos. A rainha, as cartas e aquela loucura vindo atrás dela para pegar. E logo Alice começou a correr e encontrou uma porta. Ela tentou abrir, mas estava trancada. E Alice falou para a porta: abra, eu preciso sair. E logo ela lhe respondeu: sair? Mas você já está lá fora, olha aqui. E Alice olhou pela fechadura e se viu dormindo no jardim onde estava no início da história. E começou a gritar: acorde, Alice, acorde, você tem que acordar. E quando a rainha e as cartas estavam para lhe alcançar, Alice começou a abrir os olhos e despertou daquele pesadelo. E embora ela percebesse o mundo ao seu redor como familiar, Alice já não era a mesma. As lições que aprendera no sonho foram profundas e transformadoras. Ela percebe que a sua jornada no País das Maravilhas, com todas as criaturas e situações, foi um sonho. E esse despertar a faz refletir sobre a natureza da realidade. E como as experiências do sonho parecem tão reais. Então Alice sentiu uma profunda gratidão
por todos os ensinamentos que aprendeu nessa aventura. Agora vamos relaxar e meditar por um momento. Sinta seu corpo se acalmar, permitindo que cada músculo relaxe. De olhos fechados, respire profundamente pelo nariz e solte pela boca. Sinta-se profundamente conectado ao agora. Imagine-se em um lindo jardim pacífico. Olhe as plantas e as árvores ao seu redor. A chuva começa a cair, a brisa suave acaricia o seu rosto e você sente as gotas na sua pele. Conecte-se com a energia desse lugar, deixando que a natureza te envolva. Respire profundamente e escute o som da chuva. Sinta o seu corpo entrando em um estado de paz interior. Neste espaço de serenidade, reserve um momento para refletir sobre a beleza e a magia da vida. Agradeça por essas experiências e por tudo que você aprendeu ao longo do caminho. Sinta-se grato por todas as lições, por te tornarem quem você é hoje.
Sinta-se em paz. Você está seguro. Você é amado. E permita-se continuar nesse momento de tranquilidade e relaxamento profundo, mergulhando em um sono reparador. Relaxe com o som da chuva e músicas calmas.